Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Irmã Catarina. Para nós, é um prazer ter vocês conosco, desde que seja virtualmente, mas temos que obedecer às regras sanitárias e controlar durante um tempo ainda fazendo reuniões online. Mesmo assim, é um prazer tê-los conosco. Espero que vocês aproveitem bem a nossa noite e que seja produtivo tanto para vocês quanto para nós também. Muito obrigado a todos vocês que vão nos dar o prazer da sua companhia. Hoje estaremos recebendo a nossa irmã Umara Barbieri. A Umara vai nos falar hoje sobre um tema bastante interessante, que é As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É um tema importante para o nosso conhecimento, eu peço para todo mundo que se concentre muito bem sobre isso. Se tiver alguma pergunta durante a palestra, pode mandar aqui pelo Facebook, que nós faremos o possível para respondê-la, né? Mas, nesse meio tempo, vamos começar a nossa reunião, então. E eu convido todos vocês para me acompanhar na nossa prece de abertura. Peço que todos se sintonizem com a espiritualidade maior, sintonize-se com Deus, nosso Pai maior também, sintonize-se com Jesus, imaginando uma luz dourada que nos banha totalmente, tanto por dentro quanto por fora, e juntos façamos então a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos iniciando hoje mais uma noite de estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos a assistência de vossos mensageiros, a fim de que esclareçam nossas inteligências e que nos deem o discernimento necessário para que possamos bem compreender e aplicar os ensinamentos de nossa irmã Umara Barbieri. Agradecemos a Jesus por permitir que estejamos juntos mais uma vez para estudar suas palavras. Agradecemos a presença de todos os nossos amigos que estão conosco nesse momento, através da internet, compartilhando desses momentos de estudo e de reflexão. E pedimos a Deus que proteja e cubra de bênçãos a todos esses amados irmãos. A espiritualidade amiga, que como sempre nos presenteia com sua sempre carinhosa presença, agradecemos pelas boas intuições e pelos bons fluidos que certamente estão nos doando nesse momento. Finalmente, agradecemos a Jesus por permitir que nossa amada Mãe Catarina esteja conosco, como sempre, e que presida a nossa reunião de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Então, com vocês agora, nesse momento, a palestra da nossa irmã Umara Barbieri. Voltaremos a nos falar no finalzinho da palestra. Um abraço a todos. Boa noite a todos, nossos queridos amigos, internautas, que nos acompanham nesse momento, depois dessas vibrações amorosas e balsâmicas feitas pelo Osmar, que elevam a nossa alma, nos preenchendo com uma energia muito gostosa. Como é bom a oração para a nossa alma. E hoje nós vamos falar acerca de uma passagem, né, contida no Evangelho de João, dita por Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nossa, mas como que nós vamos ouvir a voz de Jesus, né? Se Jesus disse essa frase há mais de 2000 anos, quando esteve aqui na Terra, como será feita essa comunicação? Como é que nós vamos poder ouvir Jesus? Jesus nos fala através da nossa consciência. Quando nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, a lei de Deus foi gravada na nossa consciência. E isso está lá, esse informativo está lá, né? Kardec bem registrou na questão 621 em O Livro dos Espíritos. A lei de amor está gravada na nossa consciência. E vejam bem que a população da Terra é imensa. Será que todos ouvem a voz de Jesus? Mas alguns, certamente, né, conseguiram esse alcance maravilhoso que surtiu efeito no âmago do ser. Nós poderíamos, por exemplo, mencionar Irmã Dulce, né, Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, Martin Luther King, o Chico, nosso amado Chico, o Divaldo. Precisamos ir tão longe assim? Não. Nós temos exemplos aqui na nossa cidade, Bauru. Nós temos o seu Paiva, nós temos a fundadora da nossa casinha, Irmã Catarina, Dona Alice.
portadora também de um coração imenso, amoroso. É uma alma também que, enquanto esteve aqui conosco, permitiu ouvir a mensagem do Mestre. E hoje nós, então, vamos escolher pequenos trechos, né, da vida de um espírito que também se permitiu ouvir a voz do Mestre. Eu escolhi, então, algumas passagens da vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu no Ceará no ano de 1831 e teve uma vida todinha voltada para o bem do próximo, uma vida todinha dedicada ao bem. Olha, ele foi, a princípio, de família rica. E o seu pai, por ser uma alma também muito generosa, muito solidária, muito fraterna, o que ele fez? Ajudou o amigo, ajudou o parente, ajudou. E sabe o que aconteceu? Comprometeu a fortuna da família. E perderam tudo. Então, quando nós falamos em Dr. Bezerra de Menezes, né, um médico, olha, será que ele fez essa faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro com muitas facilidades? Tudo foi muito fácil para ele, estudou sem muito sacrifício? Não. Então, é uma passagem que eu também gostaria de contar para vocês, é justamente essa, o extremo sacrifício que o Dr. Bezerra de Menezes fez para estudar. Ele estava lá às voltas de uma dívida de 50 mil réis, que era a moeda da época, que ele deveria recolher taxas lá para a faculdade de medicina, assim também como pagar o aluguel, né, de onde ele morava. Por quê? Porque o senhorio falou assim, ó, se você não pagar, ó, você vai ter que ir embora daqui, vou despejá-lo. E o que é que ele fez? Ele teve a mesma conduta que nós temos quando nós passamos por um desafio. A gente serena a alma, a gente sossega o pensamento e faz uma oração fervorosa, sincera. Fazemos isso, né? Claro, né? Sempre. E foi o que ele fez. Ele orou ao alto, pediu luzes para Maria Santíssima, de quem ele era devoto, né? E aguardou depois da sua oração. Eis que, passado uns dias, bate à sua porta um moço muito rico, pleiteando aulas de matemática. Ele falou assim, ai, meu Deus, eu não gosto de matemática, mas se eu estou precisando de dinheiro, disse para o moço, eu vou preparar as suas aulas de matemática, vamos combinar dia e horário para você voltar aqui, que as aulas, então, lhe serão ministradas. E o moço falou, quanto eu te devo por cada aula? Fizeram as contas, né? O moço falou assim, eu vou pagar todas essas aulas de uma só vez. Não, por favor, o senhor pague a aula que o senhor receber, apenas a aula do dia, não precisa pagar tudo adiantado. Não, senhor, não quero ficar devendo, eu já quero pagar tudo de uma vez. Passou a régua, somou, dava quanto? 50 mil réis. Bezerra de Menezes recebeu dinheiro, pagou tudo que estava devendo, se preparou, né? Preparou as aulas de matemática e aguardou esse moço. E conto para vocês que esse moço nunca mais apareceu para receber as aulas de matemática. Mas pelo menos assim a conta, né, do que estava devendo, né, estava tudo certinho. Muito bem, ele se formou e no dia da formatura ele fez o juramento. Só que quando ele fez esse juramento, ele não fez da boca para fora. A proposta dele foi vivenciar esse juramento na sua lida, na sua prestação de serviço para com as pessoas que estavam doentes. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler o posicionamento dele em vista esse juramento que ele fez. Ele disse assim, o verdadeiro médico, palavras de Bezerra, o verdadeiro médico não tem direito de acabar a refeição, de escolher a hora de inquirir se é longe, se é perto.
o que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, em todo o episódio, em todas as passagens da vida de Bezerra de Menezes, nós vamos nos deparar com essa dedicação dele ao bem do próximo, à saúde do próximo, independentemente se a pessoa podia ou não pagar a consulta, né? E são muitas as passagens da biografia de Bezerra de Menezes, mas eu separei uma em especial quando o Bezerra foi abordado por um pai de família aflito, lhe pedindo um auxílio financeiro em dinheiro, porque ele precisava do dinheiro para pagar as despesas com o enterro da sua esposa. E, aliás, os seus filhos estavam famintos, estavam necessitados. Bezerra, então, bateu a mão nos seus bolsos, vasculhou e não tinha nada para poder dar para aquela criatura. E ele sentiu a necessidade daquele homem. O que é que ele fez? Ele tirou o seu anel de formatura, colocou na mãozinha do homem e falou para ele: olha, venda esse anel, enterre a sua esposa e compre as coisas que você precisa para sustentar os seus filhos. Então vejam a generosidade de uma alma que permite ecoar a voz do mestre no âmago do seu ser. É por isso que ele foi reconhecido como médico dos pobres, aquele que estende socorro a todas aquelas criaturas que precisam ser socorridas. E eram sempre o quê? Enfermos e indigentes, tá? E não ficou por aí só a trajetória do Bezerra de Menezes como médico, não. Naquele momento em que ele estava lá na espiritualidade, que ele estava ao lado dos benfeitores espirituais, ele assumiu um compromisso com o espírito Ismael de abraçar a causa espírita, né? Em 1875, cai pela primeira vez a primeira tradução brasileira do Livro dos Espíritos na mão do Bezerra. Olhem só, então, o que é que ele comenta acerca desse Livro dos Espíritos. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Olha só. Entretanto, aquilo tudo era novo para mim, né? Eu já tinha lido, ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Olha que formidável. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. E foi assim, então, que Bezerra de Menezes tornou-se espírita. E um outro episódio muito bacana, tá? Aconteceu no ano de 1884, orientado por Bittencourt Sampaio. Bezerra de Menezes falou assim: mas eu vou assumir outra vez a direção da Federação Espírita do Brasil, porque lá na federação as pessoas necessitadas eram assistidas com a homeopatia, né? E ele falou assim: nossa, o Bittencourt fala assim para ele: por que você não se torna um médico homeopata? Ele responde assim para o Bittencourt: não entendo patavinas de homeopatia, uso a dos espíritos e não a dos médicos. Mas nessa altura, nesse lero-lero com Bittencourt Sampaio, estava do lado um médico chamado Frederico Júnior, né? Que incorporou naquele momento da conversa o espírito de Santo Agostinho, né? E o Santo Agostinho já emendou a conversa e disse assim: tanto melhor, ajudar-te-emos com maior facilidade no tratamento dos nossos irmãos. Como, bondoso espírito, tu me sugeres viver do espiritismo?
Não por certo, viverás de tua profissão, dando a teu cliente o fruto do teu saber humano. Para isso, estudando homeopatia, como te aconselhou nosso companheiro Bittencourt Sampaio. Nós te ajudaremos de outro modo, trazendo-te, quando precisares, novos discípulos de matemática. Então, vejam bem, naquele episódio da dívida para pagar, quem é que auxiliou? Os benfeitores espirituais. Então, está falando para ele o quê? Confia, nós estamos aqui para auxiliar você naquilo que há necessidade, não para luxo, para necessidade. Muito bem, outras passagens existem da vida do Bezerra, mas eu também quero relatar nesse momento algo que é muito importante. O Bezerra de Menezes, por 30 anos, ele exerceu atividades parlamentares. Ele foi político. E um político ilibado. Nada que macule a sua honra, o seu decoro. Ele foi, joia, tá? E isso, né? Ele encerrou, então, essas atividades no ano de 1885. Então, gente, não é certo quando a gente coloca vulgarmente assim, aquela expressão, nenhum político presta. Sim, há políticos que fizeram um serviço maravilhoso ao longo da história, e outros existem hoje também que o fazem. Então, não nos cabe generalizar e julgar ninguém. Aliás, não julgar ninguém. Muito bem. O que acontece no ano de 1900? Essa alma nobre, essa criatura maravilhosa que ouviu a voz do mestre no âmago do seu ser, retorna à pátria espiritual, né? Ele morreu pobre, embora ele tivesse o consultório dele assim, repleto por uma clientela que não tinha um centavo furado no bolso para pagar a consulta. Então, ele trabalhou bastante realmente como médico dos pobres. E o que acontece quando há um esgotamento dos órgãos físicos? Morre o corpo volta para o pó da terra. E o que é que segue para a erraticidade? O nosso perispírito e o nosso espírito, né? Então, é aquela hora, sim, de fazer o quê? De fazer uma avaliação daquilo que fizemos enquanto encarnados, né? Qual foi a nossa semeadura aqui? E um repórter, vamos colocar assim, um repórter lá na realidade espiritual, houve por bem fazer uma pergunta para o espírito de Bezerra de Menezes, dizendo assim: Dr. Bezerra de Menezes, qual foi sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? E amorosamente o Bezerra de Menezes respondeu para essa criatura: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, quer dizer, a mãe de Jesus, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorda, Bezerra. Abri os olhos e via bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos da hoste espírita que me vieram saudar, mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de lá de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ela me ajudou a me erguer do leito, amparou-me até a sacada, e eu vi meu filho, ele relatando para esse questionador, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrima nos olhos. Quem são eles, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? A Celina também, muito meiga, amorosa, responde para o Bezerra: são aqueles a quem você consolou.
sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Olha, gente, eu estou emocionada. E Bezerra de Menezes concluiu a sua entrevista com aquele espírito. A felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Olha que história mais linda, que trajetória iluminada de alguém que, enquanto encarnado, teve coragem moral de permitir ouvir a voz de Jesus ecoando no âmago do ser. E quando morre alguém, nos velórios a gente presencia essa fala. Ai, descansou, morreu, era tão bom, tinha aprontado um monte, mas naquele momento ali do velório fala, mas nossa, fulano era tão bom, né? Virou santo, morreu, virou santo. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Nós retornamos para a pátria espiritual, né? Exatamente igual como nós vivemos aqui na Terra. Nós vamos levar os mesmos amores e os mesmos ódios. E ninguém se transforma santo da noite para o dia. Essa lapidação é feita ao longo de sucessivas reencarnações. Quanto mais a gente permite ouvir a voz de Jesus e trabalhar no bem, aí sim se constata o quê? A evolução espiritual. Que não basta ouvir a voz do mestre, achar linda a voz do mestre e permanecer com os braços cruzados. As nossas mãos têm que ser laboriosas. A nossa alma não pode ser mirrada porque teremos braços mirrados. E Bezerra de Menezes foi alguém que ouviu a voz do mestre. Teve coragem moral de arregaçar as mangas e trabalhar por cada um dos pequeninos que cruzou o seu caminho. Então, essa história que morreu, descansou, isso não vale para nós que somos espíritas, não, de jeito nenhum. Aí tem mais uma passagenzinha, então, também do Bezerra de Menezes, né? Lá na realidade espiritual. Lembram-se bem? Ele morreu em 1900. Passaram-se 50 anos dessa morte. Sabe o que aconteceu? Teve uma reunião no plano espiritual para homenagear Bezerra de Menezes os seus 50 anos de trabalho. Porque como espírito, ele não só atendeu os espíritos espíritas aqui da Terra, ele atendeu e atende a todos os nossos irmãos necessitados que estão aflitos no caminho, independentemente do quê? De credo religioso, de sexo, de nacionalidade. Ele atende a todos. O amor dele é para todos. A equipe espiritual que trabalha com ele atende a todos os necessitados do caminho. E nessa reunião, quem é que estava lá? Nosso querido e saudoso Chico Xavier estava lá naquela reunião. O corpo físico dele dormiu, ele desdobrou e foi até essa reunião. Porque vale lembrar que se é 1950, o Chico veio a desencarnar quando? Em 2002, lembram disso? Então, Chico estava lá naquela reunião, né? Quando, então, naquele ambiente de luz, né? Com muitos espíritos também de uma envergadura espiritual grandiosa ali, para recordar também os 69 anos que o Bezerra viveu aqui na Terra, trabalhando para Jesus, como médico dos pobres, irmãos dos sofredores, né? De repente, naquele banquete de amor,
eis que vem o brilho de uma grande estrela. E toda estrela é iluminada. Quem era esse espírito que estava chegando ali naquela reunião? Era Celina. Aquela mesma Celina da outra passagem da vida do Bezerra que eu acabei de contar. Eita, Celina está em todas, né? E Maria de Nazaré também está em todas, veja bem. Era Celina, a enviada de Maria, que chegou ali no ambiente e lê uma mensagem direcionada a esse espírito que ouve a voz do mestre e trabalha, né? Convidando, ou melhor, eu diria assim, promovendo Bezerra a um trabalho maior em outra esfera espiritual. Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ele cumpriu aquela etapa muito bem feitinha, então ele tinha condições espirituais e recebeu o quê? Um encargo maior. Então, toda tarefa, quando é bem cumprida, ela tem o quê? O seu valor, o seu significado. Olha, gente, é lavar uma roupa, é limpar uma casa, tirar o pó, tudo isso feito com amor tem uma valia imensa na nossa trajetória como espírito. Não precisam ser ações grandes, não. Eu sempre brinco que não precisa ser uma independência ou morta às margens do Ipiranga para ser grande, mas é um gesto de paciência e tolerância com aquele filho difícil, com aquele marido difícil, com aquela esposa que também não é fácil. Então, são coisinhas assim pequenas que somadas se tornam grandiosas aos olhos de Deus. Então, todo esse trabalho do Bezerra de Menezes teve a sua repercussão espiritual. E ele, então, é promovido a um trabalho maior, a uma missão maior, numa outra esfera espiritual. E o que ele, né? Ele chora com muita emoção na sua alma. Ele ajoelha, agradece entre lágrimas essa promoção, essa graça recebida. No entanto, ele suplica a Celina que ele queria ficar aqui ainda no planeta Terra. E esse espírito iluminado da Celina, o que faz? Volta às esferas espirituais mais altas com esse pedido do Bezerra de Menezes para ficar aqui no seu posto mais simples, né? Para que esse pedido fosse submetido à apreciação de Maria de Nazaré. E dali a pouquinho, o que acontece? Vem essa estrela iluminada naquele ambiente, trazendo a resposta de Maria de Nazaré. E qual foi a resposta? A resposta dada a Bezerra de Menezes falou assim: olha, Maria de Nazaré diz que sim, que você pode ficar aqui no seu posto o tempo que você entender necessário, e sempre sob as suas bênçãos. Vejam que nobreza, que momento sublime esse que ele também passou naquela reunião. Por isso que é com muito, muito amor, nesse momento que a gente reconhece todo esse trabalho de Bezerra de Menezes. Quantas vezes nós mesmos já direcionamos uma quantidade imensa de orações para que ele nos socorresse, né? Então, tudo isso que aconteceu na trajetória dele, né? Essa luz que ele conquistou foi por mérito próprio, porque não existe benefícios e privilégios no plano espiritual, né? A criatura tem que fazer por merecer. E já que ele ouviu a voz do mestre ecoando no âmago do seu ser, ele conseguiu colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Claro que não chegou no patamar espiritual de Jesus, mas está anos-luz na nossa frente ainda, né? E agora eu perguntaria assim para vocês, né? Como é que está a nossa semeadura aqui na Terra, com base naquilo que nós estamos ouvindo Jesus? Estamos conseguindo ouvir Jesus? Nós temos, já por conquista nossa também, o exercício do livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha. O que é que nós estamos escolhendo fazer? Todas as nossas escolhas geram o quê? Gera responsabilidade. Eu costumo sempre brincar, a gente amarra o burro aonde a gente quer, mas a gente é responsável por
tudo que a gente faz. Então, não existe injustiça aqui nessa face da terra. Porque Jesus também foi bem claro com a gente, né? A cada um segundo as suas obras, o que semeardes havereis de colher, né? Com a mesma medida que você julga, você também vai ser julgado. E o que você faz para os outros, volta para você numa medida cheia e recalcada. Então, não tem como fugir de tudo isso. Mas também, fundamentalmente, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, olha, como ouvir a voz do mestre hoje? Como ouvir? O doutor Adão Nonato é um amigo meu muito querido, lá da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e ele sempre diz assim, olha, nós vivemos mediante 4 palcos. Eu sou o autor, eu tenho o segundo palco, onde estão colocados, dispostos, assim, que a gente poderia dizer assim, entre aspas, né? Os nossos inimigos, os nossos obsessores. O terceiro palco são os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, nossos amigos queridos, né? Os benfeitores espirituais. E no quarto palco, o Cristo. Se nós sabemos, mediante a questão 459 do Livro dos Espíritos, que nós somos bastante influenciados, muito mais do que a gente possa imaginar, com quem é que nós estamos fazendo essa conexão, permitindo a influência? Nós estamos nos conectando ao segundo palco, permitindo que eles façam uma ruaça na nossa vida, né? Por motivo de vingança, ou até mesmo por afinidade, ou nós estamos com coragem moral de ouvir o Cristo falar para os nossos corações. Nós estamos permitindo que o Cristo fale ao nosso coração? Pois é algo assim que vocês já sabem e muito, que existe uma receita que o Cristo nos deixou. Ah, existe sim! Que receita é esta? Eu vou mostrar para vocês. Olha, chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa edição aqui é da minha mãe. Vocês estão vendo que está até amareladinha, bastante folheada. E ela aí, se vocês tiverem fácil um Evangelho em mãos, ela apresenta aí um índice, tá? Um índice que menciona 28 capítulos, 28 máximas de Jesus. E no cumprimento dessas máximas de Jesus, nós vamos nos permitir ouvir a voz do Mestre. Então, vão seguindo comigo aí, capítulo a capítulo. E esse evangelho, vejam bem, foi sintetizado por Allan Kardec no ano de 1864, né? Capítulo 1, não vim destruir a lei. O que aborda? Vejam aí no índice, né? Foi com a apresentação da lei de amor para a humanidade, quer dizer, em todos os momentos, em todos os tempos, né? Deus fala aos nossos corações. Primeiro Moisés, depois Jesus e depois a doutrina espírita. Vejam bem que nós entramos na doutrina espírita, mas também será que a doutrina espírita entrou em nós? Vamos nos observando. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? Quer dizer, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu posso usar os bens materiais, mas não preciso me apegar a eles, não preciso atormentar a minha mente por causa deles. Então, lembra aquela propaganda que tinha, desapega, desapega? Porque o caixão não tem alças, vamos lembrar disso. E a gente volta para a realidade espiritual, levando conosco o quê? O produto da nossa semeadura, o bem ou o mal, tá? Há muitas moradas na casa de meu pai. Opa! Vai apresentar o que? A classificação do mundo. Em mundos primitivos, de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. O Allan Kardec, lá na Revista Espírita, ele já disse assim, categoricamente, a Terra foi um mundo primitivo. Já permitimos a voz de Jesus ecoar nos nossos corações e já estamos no mundo de expiações e provas. Vejam que nós não somos tão ruins desse jeito. Temos que dar uma melhoradinha, né? E a cada sucessiva reencarnação vamos melhorando, porque nós já estamos de olho aonde? No mundo de regeneração, né?
Já estamos passando por essa transição planetária. Muito bem, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá no índice. Isso se faz através do quê? Das reencarnações. Se equivocou, enfiou o pé na jaca, ok, levanta e vamos em frente. Quem é que cai? Né? Aquela criatura que estava de pé. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos em frente. Nós estamos reencarnados para quê? Para pagar pecado? Não, por quê? Porque Deus não é banqueiro. Nós estamos aqui reencarnados numa outra oportunidade para quê? Para educar o nosso espírito. É simples assim. Vocês lembram do Gandhi, né? Aquele líder indiano? Pois é, ele disse assim, olha, se derem fim em todos os livros de filosofia do mundo, joga fora tudo. Mas deixa o Sermão do Monte. Uhul, que coisa boa! E quem é que proferiu o Sermão do Monte? Jesus. E as palavras de Jesus ecoou na alma do Gandhi. Ele conseguiu avaliar a sublimidade dessas palavras. Capítulo 15 começa com esse Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os aflitos. E em aramaico, bem-aventurados quer dizer avante. Então vamos interpretar essa frase, né? Avantes os que sofrem, porque serão consolados. Mas quando que vão ser consolados? Quando ouvir a voz do mestre. Simples assim. Então, nós temos que entender o quê? O mecanismo da justiça divina. Ó, se hoje eu sofro, né? É porque me afastei dos ensinamentos do mestre. Eu não quis ouvir muito aquilo que ele estava falando, não, né? Não dei muita bola. Se eu não errei hoje, eu errei anteriormente, mas ok. Jesus diz para nós, ok, vamos em frente. Coragem. Não se desanime pelo caminho. Não tire a sua vida porque você está com alguns desafios. Vamos em frente. Fé, força, coragem. Vamos ter foco, né? E vamos continuar a caminhada. E continuar a caminhada, o Cristo Consolador, né? Dizendo para os nossos corações o que através do Espírito Verdade, uma mensagem maravilhosa, principalmente para nós que somos espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Assim a gente ouve a voz do mestre, interioriza tudo isso, vivencia e evolui. Né? Olha que bacana. Bem-aventurados os pobres de espírito, está lá no capítulo 7. Avantes os humildes, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus está onde? O reino dos céus está dentro de nós. Não é uma construção exterior, é uma construção interna, que se faz através do quê? Quando nós permitimos ouvir e ecoar a voz do mestre dentro de nós. Porque o capítulo 8, lá no índice, lá, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E é fácil ver a Deus? É fácil? Olha a dica. Ouça o mestre, você consegue evoluir. Segue também a questão 625 em O Livro dos Espíritos. Quem é o modelo e guia para a humanidade? Jesus. Olha, está tudo tão mastigadinho. Veja que o Kardec fez direitinho essa lição de casa, facilitando todo esse aprendizado para a gente. Então, vamos copiar e colar tudo aquilo que Jesus fez. Nós vamos ouvir a voz do mestre e vamos um dia também morarmos aonde? Nas esferas crísticas de onde veio Jesus, quando ele teve que encarnar aqui na Terra. Capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. E aqueles que insistem, né, em não ouvir as mensagens de Jesus, serão convidados a quê? A mudar de casa, ir para um planetinha mais simplesinho. Lembra Bezerra de Menezes? Né? Por tudo aquilo que fez, que vivenciou, foi convidado a estar num planeta melhor do que aqui a Terra. Então, nada de tacar fogo no parquinho, viu? Nada de dizer que quer ver o circo pegar fogo, é só comprometimento do nosso lado, né? Vamos ouvir Jesus, vamos ser mansos e pacíficos, vamos apaziguar as coisas e não tacar fogo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, está lá no capítulo 10. Não se preocupem, porque nesse capítulo
O próprio Kardecão, meu amigo, né, que eu amo muito, ele nos ensina o que é a misericórdia. 2 etapas, né? Esquecimento das ofensas e perdão dessas ofensas, para quê? Para nós termos coragem moral e nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com ele, para evitar o quê? Futuros processos obsessivos, né? Lá, seguindo ainda o índice, amar o próximo como a si mesmo. Mas quem é esse próximo? Um desconhecido, que nem era lá na parábola do bom samaritano? Um criminoso é nosso próximo? Sim, ele é nosso próximo também. Ai, mas ele fez isso, aquilo. É um irmão nosso que se equivocou, a quem nós devemos o quê? Orar e pedir o seu despertamento espiritual. Ele não precisa mais de energia ruim do que ele já tem. Nós precisamos o quê? Tirar ele desse caminho equivocado, iluminar a trajetória dele. Crítica. Parece que tivemos um probleminha técnico com a palestra da nossa amiga Umara. Acho que está voltando daqui a pouquinho. Vocês podem ter um pouco de paciência, por favor? Vamos ver o que está acontecendo. Já está voltando. Oi, Umara. Oi, filho de Deus. Caiu a ligação aí, você pode continuar, por favor? Continuo, vamos lá. Sim. Nós estamos falando sobre as ovelhas que ouvem, né, a voz do pastor. Mencionando, então, seguindo ali o índice do evangelho, passagens interessantíssimas nos convidando a permitir Jesus estar no nosso caminho, né? Amar os vossos inimigos. Eu vou amar o meu inimigo? Sim, vai sim. Se você quiser morar numa esfera crística, vai sim, tá? Nada de vingança, nada de ódio, de diz-que-diz-que, de fala-fala, viu? Tá? Tem que se comportar como um bom cristão, né? Jesus nos disse, gente, que nós nos amássemos e não que nós nos amassemos, viu? Tá? Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nos pedindo para quê? Para vivenciarmos a caridade, mas caridade nos moldes de Jesus. A questão 886 em O Livro dos Espíritos. A perdão das ofensas, a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, é fácil tudo isso? Não, é questão de exercício. Sucessivas reencarnações fazendo tarefa, liçãozinha de casa para educar o espírito. Fora da caridade não há salvação, diz Kardec no capítulo 15. Porque lá no tempo de Kardec, dominava o quê? Dominava o catolicismo. E qual que era o ensinamento daquela época? Fora da igreja não há salvação. E os outros credos, como é que ficavam? Excluídos dessa salvação? Se Kardec pensasse assim, então fora do espiritismo não há salvação, ele estaria também fazendo o quê? Excluindo os demais. Então, ele uniu tudo e amorosamente ficou como? Dando uma oportunidade para todos, de todos os credos. Fora da caridade não há salvação. Se eu ouço a voz do mestre, eu consigo colocar em prática a caridade, né? Capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon, porque quando Jesus foi questionado sobre o pagamento dos impostos, né? Já que Jesus falasse para o romano que não era para pagar imposto, né? Ixi, a encrenca estava feita. Aí ele pegou uma moedinha e falou assim, de quem que está estampada a carinha aqui nessa moeda? Essa carinha é de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que nós fizemos hoje durante o dia? Nós cumprimos as nossas atividades normais de trabalho, respeitando sempre isolamento social, cada um na sua casa, o mínimo possível na rua, com álcool gel, com máscara, né?
Então, nós fizemos as atividades materiais e, nesse momento, estamos cuidando do quê? Da nossa parte espiritual, que ela é necessária, né? Com certeza. Para quê? Para que a gente consiga um dia ser perfeito, mas uma perfeição relativa, porque absoluta, a só a de Deus, né? Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vejam bem a expressão que Kardec deixou registrado, dita por Jesus. Muitos são chamados. Então, muitas vezes, Jesus já nos chamou, pelo nome, inclusive, que conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E nós, muitas vezes, não demos bola, mas Jesus, insistentemente, continua nos chamando, né? E um dia nós vamos ouvir a voz dele. Porque falar assim, ai, Senhor, Senhor, isso não dá cartaz para ninguém. Porque nós seremos reconhecidos pelo bem que nós estamos fazendo. A fé transporta a montanha, né? Diz lá o capítulo 19, porque fé o que é? Fé é um sentimento. Nós temos que confiar na providência divina e Bezerra deu um testemunho disso quando ele precisava de dinheiro para pagar as suas contas, né? A providência divina veio. No capítulo 20 fala sobre os trabalhadores da última hora, né? Cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas, né? Não separar o que Deus juntou. Fala também da moral estranha. É interessante esse capítulo, porque Jesus falou tudo que era certinho, mas com o passar do tempo, pelas más interpretações, que houve um certo distorcer das palavras de Jesus, mas Jesus não nos ensinou nada que fosse equivocado, né? E Jesus sempre pede, né, para colocar a candeia sobre o alqueire, para que essa luz se irradie, né? É o que nós estamos fazendo, levando a casa espírita para dentro do seu lar, para iluminar e abençoar o seu lar. Buscai e achareis, pedi e obtereis, dai de graça o que de graças recebeis, né? Por isso, vamos nos permitir, né? Já que nós temos que nos amar a nós mesmos, né? Para amar aos outros e conseguir amar a Deus, então vamos, nesse momento, nos permitir ouvir a voz do Mestre que incansavelmente fala dentro da nossa consciência. Que esse ecoar ilumine a nossa trajetória, porque Jesus nos disse que brilhe a vossa luz. Ele sabe que nós temos um potencial divino em desenvolvimento e a nossa luz vai brilhar. Só depende de nós deixar o quê? Essa voz do Mestre falar no âmago do nosso ser, para aproveitar essa oportunidade da nossa reencarnação, educar o nosso espírito e evoluir, certo? Osmar, é com você, meu amigo. Omara, que palestra bonita. Que palestra enriquecedora. Quantas informações você conseguiu passar para nós? Nós passeamos todo o evangelho hoje, hein? Você passou todo o evangelho. Relembrar o evangelho. E são informações que a gente precisa ter. A gente lê o evangelho muitas vezes mecanicamente. Muitos de nós, inclusive, abrem aleatoriamente para ver aquela mensagem que está precisando naquele momento, tal, né? Mas o Evangelho é uma obra que precisa ser estudada desde o começo, desde o primeiro capítulo até o final, porque os conhecimentos são mais ou menos encadeados, né? Então a gente precisa realmente conhecer muito bem o Evangelho. E as pessoas também não sabem qual que é a história que está por trás daquilo. Muita gente lê o Evangelho esperando ver milagres de Jesus e não está no Evangelho esse tipo de coisa, né? São só ensinamentos morais. Então, eu gostei também muito da história do Bezerra de Menezes, né? Eu espero que nossos amigos internautas tenham gostado tanto quanto eu também. Eu tenho muito a agradecer a você por ter aceito o nosso convite, foi muito bom mesmo, né? Eu acho que você está cada dia mais crescendo no coração de todos nós do SEIC. Muito obrigado, viu, minha irmã? Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria aproveitar esses minutos, ainda que restam a nós, para lembrar o nosso pessoal, nossos amigos internautas que estão conosco nesse momento, da nossa campanha de arrecadação de cobertores, de alimentos, de material de limpeza, para as famílias que estão mais necessitadas. Todo mundo sabe, é claro, sobre a pandemia, e a pandemia tem acarretado que muita gente tenha perdido emprego, ou tenha perdido as suas fontes de rendas, que às vezes eram informais e tal,
mas tem a quantidade muito maior de famílias necessitadas agora. E o frio está chegando, vocês estão percebendo também isso aí. Então, o que eu quero convidar vocês é que abram seus corações, né, e compartilhem o muito ou o pouco, não tem importância que vocês têm, para a gente poder ajudar essas famílias a sobreviverem um pouquinho melhor. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas eu sei também que todos nós podemos fazer alguma coisa em prol do outro. A própria palestra da Almara falou muito sobre isso hoje, né? Então, não é só o bem que a gente faz, né? É também aquele bem que a gente deixa de fazer, que também pode ocasionar alguma coisa para nós. Então, por favor, meus amigos, lembrem-se disso, né? Se vocês quiserem mais detalhes sobre como fazer doação, vocês nos encontram pelos grupos de WhatsApp do CEIC, podem mandar mensagens por aqui mesmo, pelo Facebook, ou procurar pessoalmente a Luciana, o Alessandro, ou eu mesmo. Certamente nós vamos achar uma forma de fazer essa doação chegar até as mãos das famílias mais necessitadas. Antecipadamente, eu agradeço a todos que puderem contribuir. Não se preocupe com o valor. De tijolinho em tijolinho, a gente chega onde é necessário chegar. Esse mês de maio, nós conseguimos entregar 130 cestas, que é uma quantidade importante, mas é muito pouco perto da necessidade que existe por aí. Então, desculpe insistir, mas precisamos da sua ajuda e somos muito gratos por ela. Na semana que vem, nós vamos fazer a segunda parte daquela sessão que foi feita 2 semanas atrás, com perguntas e respostas. Foi uma sessão que você deve se lembrar com a Mara, Dr. Birajara, com a Renata. Então, se vocês têm alguma pergunta ainda, porque o tema da semana que vem é tudo aquilo que você sempre quis saber sobre o Espiritismo. Se você tem alguma pergunta, manda para nós. Nós vamos tentar responder suas perguntas da melhor forma possível. Então, na próxima segunda-feira, não se esqueçam, nós temos um novo compromisso aqui com vocês, às 19h. E, para encerrar, eu quero desejar para vocês uma boa semana, uma ótima terça-feira, que Deus nos proteja sempre. Agradecer mais uma vez ao Mara e a presença de todos vocês. E eu quero aproveitar que a Mara está aqui e pedir a ela que faça a nossa prece de encerramento. Pode ser, Mara? Vamos lá, então. Sim, vamos lá, então. Mantendo essa sintonia com o plano maior, num gesto de gratidão, agradecer a Deus por essa oportunidade da nossa reencarnação, para educar o nosso espírito. Agradecer Jesus, nosso mestre tão querido, por esse amor imensurável por todos nós. Agradecer os nossos pais que nos permitiram o nascimento com vida. Agradecer o nosso anjo guardião que segura o rojão sempre com a gente. Agradecer os benfeitores da nossa casinha tão amada, que sempre nos acolhe, abrindo as suas portas físicas e espirituais para encarnados e desencarnados. Então, que esse nosso hino de gratidão a Deus permita que se estenda as bênçãos sobre todo o planeta Terra, abençoando e despertando encarnados e desencarnados para a vivência do amor. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela presença e pelo carinho. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço em todos. Tchau, sintam-se abraçados.